Olá, meus amigos e amigas da internet. Aqui Fabiano Medeiros, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos apresentar o vídeo Conheça Suas Potencialidades. Este vídeo tem como objetivo compartilhar com vocês sobre as inteligências que todos os seres humanos têm. E é a partir das inteligências que surgem as vocações. Então nós vamos discutir hoje esse assunto. Nós esperamos que vocês tenham maior interesse e ao final nós pedimos para que vocês se inscrevam para que o YouTube possa levar esse tema para diversas outras comunidades, pessoas. Um grande abraço, até a próxima. E aí eu queria falar com vocês sobre... Somos um hardware e recebemos vários softwares, gratuitamente do nosso Criador. Em Deus, para outros Nirvana, para outros Allah. As nossas potencialidades, elas estão lá no cérebro. E uma coisa que eu acredito, por tudo que eu estudei sobre esses assuntos, é que todos nós, seres humanos, somos inteligentes. Nós temos potencialidades, até os mongols. E o nosso trabalho aqui ele foi muito baseado em estudos com Daniel Goleman, considerado um dos maiores. Há muita confusão e eu já queria, antes de falar sobre as inteligências, esclarecer que inteligência ou inteligências não significa educação, cultura, experiência. Embora isso tudo contribua. Muita gente me pergunta, mas ele tem pós-doutorado, ele é tão brilhante, ele é tão inteligente. Não tem nada a ver a questão da educação formal, da cultura, das experiências com as inteligências. As inteligências disponibilizadas gratuitamente. As inteligências elas vêm naturalmente. E evidentemente que uma ou outra ela é predominante, ou seja, ela já nasce com a gente de uma forma muito intensa. E as demais inteligências a gente precisa desenvolvê-las. Então nós vamos começar falando da racional. Quem gosta dos números, é impressionante, gente. Engenheiros, matemáticos, financeiros têm uma facilidade com... Esses dias eu vi na televisão um menino do interior do Piauí que ele faz contas assim. Os caras na televisão, eles forçam a barra em cima dele e ele, com uma tranquilidade, 1, 2, 4, 4, 3, 3. Esse traz a inteligência racional e com predominância sobre as demais. Outro tipo de inteligência é a lógica, muito comum nas pessoas que lidam com informática, com biologia, com processos, com cérebro. E outra inteligência também perceptiva, ou a espacial, também é conhecida como espacial, muito comum nos arquitetos, desenhistas e escultores. Eu tenho uma filha, por exemplo, que ela é formada em marketing, exímia, designer, mas ela hoje faz carreira na área de artesanato. Ela trabalha com macramê e faz coisas impressionantes. Um dia desse eu estava deitado ali na rede olhando uma peça que ela fez para suporte a plantas. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, meu Deus do céu, realmente a predominância dessa jovem é a perceptiva. A outra inteligência é a comunicação, a comunicativa. Essa mesma filha tirou 10 no Enem e ela escreve maravilhosamente bem. Então a inteligência comunicativa ela se divide em vários ramos. A comunicação escrita, idiomas. É impressionante, tem gente que tem uma facilidade para idiomas que é uma coisa do outro mundo. A comunicação verbal, tem pessoas que têm uma facilidade de conversar em público. Eu, por exemplo, não tinha muito essa inteligência desenvolvida e, portanto, ter treinado, eu melhorei bastante. Hoje já faço as minhas palestras. E é muito comum, então, os vendedores, os publicitários, os professores, os políticos, os comunicadores de televisão, os youtubers, para falar agora da modernidade, o youtuber de sucesso ele tem uma capacidade de se comunicar muito grande. Eu estava vendo aqui o Felipe Neto, por exemplo, recentemente. É impressionante, um jovem lá do subúrbio do Rio que vem com a capacidade enorme de comunicação e tem lá 5 milhões de seguidores na internet. Outra é a musical, cantores, maestros, músicos. Eu tenho um primo que ele toca tudo, o Romarinho. Romarinho ele toca teclado, sanfona, guitarra, bateria, tudo de ouvido. Ele escuta uma música e já sai tocando. Um outro tipo de inteligência é a sinestésica. Essa capacidade de contorcionismo dos atletas, dos dançarinos, dos marabalistas.
Você fica olhando. Eu estava vendo um filme sobre o Mercer. É impressionante, né? Como ele tem aquele dom, aquela coisa que vem com ele, que é predominante nele. E os dançarinos, marabalistas, dizem inclusive que na sinestese, com cirurgias no ser humano, no cérebro, eles têm que ter a inteligência sinestésica também bastante desenvolvida. Das 7 que eu pude catalogar, é emocional, muito forte nos vendedores, líderes, educadores. E a emocional, ela se divide em duas inteligências. A intrapessoal, que é a capacidade de se autoanalisar. Aquelas pessoas que, falando um monte de besteira, de repente param, se autoanalisam e corrigem. Essa é a inteligência emocional. E a interpessoal, que é se colocar no lugar do outro. A empatia, que a gente comentou em algum momento, falou de empatia. Essa inteligência, ela é muito comum nos vendedores, líderes, educadores e por aí afora vai. Eu estava comentando da minha filha e também fiquei pensando, eu tenho mais 2 filhos, né? Eu tenho um filho que é executivo e é diretor comercial de uma grande multinacional, e é impressionante como desde pequeno eu percebia, eu ficava observando a capacidade dele de se relacionar com os garotos, com as garotas e tal, né? E também a comunicação que era do vendedor. Então ele foi trabalhar como vendedor e de vendedor ele passou a ser líder e evoluiu bastante. E eu tenho um terceiro filho que é policial rodoviário federal e que desde pequeno eu ficava observando a inteligência lógica dele, racional. Ele pilotava aqueles flight simulators no computador. Eu ficava olhando assim, eu falava, meu Deus, mas como é que esse garoto é danado nisso, né? E passou em segundo ou terceiro lugar no concurso da Federal. Enfim, é isso. E ontem eu estava conversando com o Renato, sobre mercado financeiro. Gente, é impressionante como ele domina o mercado financeiro de investimentos. E ele dá aula sobre isso. Eu babei, foi 1 hora com ele me explicando que eu estava cometendo todos os erros do mundo com o meu dinheirinho. E, enfim, e é isso. Então, gente, nós temos todas essas inteligências, uma ou outra vem predominante, e o gênio é o que tem todas, né? E usa todos. Diferente do que se fala, Beethoven era um gênio. Não, Beethoven era um ser muito desenvolvido musicalmente, mas perturbadíssimo emocionalmente. Tanto é que se foi para o suicídio. Importante isso da gente conhecer dos seres humanos, até com os filhos, para a gente poder encaminhar, para a gente poder também fazer uma reflexão sobre as nossas carreiras. Será que eu estou na carreira certa? E novas inteligências vão sendo catalogadas. Agora já se fala muito na inteligência espiritual, né? Das pessoas que têm uma facilidade muito grande de lidar com a espiritualidade e por aí afora vai. Então, que eu acho que vocês deveriam fazer é quais as inteligências mais predominantes em você e nos seus filhos. É possível desenvolver as inteligências? É sim. Depende do que a gente quer e depende dos investimentos que a gente faz. Vamos terminando aqui o nosso bate-papo. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui está o meu telefone, meu e-mail e o que vocês precisarem de troca de experiências e conhecimento, eu estou ao inteiro dispor. Um forte abraço a todos e até a próxima.